Vamos a partir de agora dar uma olhadinha em como calcular o máximo divisor comum, o MDC, e o mínimo múltiplo comum, MMC, de expressões algébricas. As definições são as mesmas da aritmética, quer dizer, você calcula o MMC e o MDC de polinômios da mesma forma que você faz com números inteiros. O MDC é o produto dos fatores comuns com menores expoentes. Já o MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. Vamos praticar isso tudo a partir dos próximos exercícios. Vou começar pelo número 60. 3A e 6B são as expressões algébricas e nós queremos o MMC e o MDC delas. Inicialmente, vamos considerar o seguinte. O 6, decomposto em fatores primos, é 2 vezes 3. Portanto, 6b pode ser escrito como sendo 2 vezes 3 vezes b. Ok? Aí você percebe duas coisas importantes. A primeira é que o 3 é um chamado fator comum. Ele apareceu tanto no 3A quanto no 6b. A segunda é que o 2, o A e o B são fatores não comuns, porque o A apareceu apenas no 3A, enquanto que o 2 e o B só apareceram no 6B. O MDC é o produto dos fatores comuns com menores expoentes. O único fator comum aqui é o 3. Portanto, o MDC é o 3. Ok? Já o MMC é o produto dos fatores comuns, no caso apenas o 3, e não comuns, no caso o 2, o A e o B, com maiores expoentes. Portanto, o MMC é 6AB, enquanto que o MDC é o 3. 61. MMC e MDC entre 4x² vezes y² e 10x vezes y². Inicialmente, vamos decompor em fatores primos, tanto o 4 quanto o 10. O 4 é 2², enquanto que o 10 é 2 vezes 5. Com relação aos números, o fator comum é o 2, ok? Enquanto que o 5 é um fator não comum. Com relação às letras, tanto o x quanto o y são fatores comuns porque apareceram tanto no primeiro monômio quanto no segundo. O máximo divisor comum vai ser o produto dos fatores comuns com menores expoentes. Fatores comuns 2, x e y, com menores expoentes. Como assim? O 2 aqui apareceu elevado ao quadrado, e aqui apareceu elevado ao expoente 1, que não precisa ser escrito, não é verdade? Entre o 1 e o 2, evidentemente que o menor é o 1. Então o MDC vai ser 2 elevado a 1, com relação ao coeficiente. Com relação à parte literal, a mesma coisa. Aqui o x apareceu elevado ao cubo e aqui elevado a 1. Menor expoente é 1, é ele que nós vamos levar. Já em relação ao y, aqui apareceu elevado ao expoente 2 e aqui expoente 4. O menor é o 2, é ele que vamos pegar. Então, o MDC é simplesmente 2x y². Ok? Vamos agora achar o MMC. O MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. Fatores comuns 2, x e y. Fator não comum 5.
Já o MMC considera os maiores expoentes. Como assim? Com relação aos números base 2 com expoente 2 aqui no começo, expoente 1 no outro monômio. Você vai levar o maior, expoente 2. Com relação ao x elevado ao cubo aqui no início, elevado a 1 depois, maior expoente, 3. Com relação ao y elevado ao quadrado no primeiro monômio e elevado à quarta no segundo, você pega o maior expoente. Então a resposta vai ficar 4, que é 2 ao quadrado, vezes 5, 20, x ao cubo, y à quarta. Questão 62. MMC e MDC entre x ao quadrado menos y ao quadrado e 5x menos 5y. A primeira providência é fatorarmos o primeiro polinômio e também o segundo. O primeiro é uma diferença de 2 quadrados, muito conhecida a essa altura, porque já apareceu diversas vezes. Raiz do x2 é o x, raiz do y2 é o y. É a soma das raízes vezes a diferença das raízes. Já aqui no segundo polinômio, o 5 é um fator comum que pode ser colocado em evidência. 5 que multiplica x menos y. 5x dividido por 5 dá x menos 5y dividido por 5 menos y. Ok? Então percebemos duas coisas a partir de agora. Primeira, que o fator comum é o x menos y, pois apareceu nas duas fatorações. O 5 e o x mais y são fatores não comuns. Portanto, o MDC vai ser apenas o x menos y. Haja vista que ele é o único fator comum. Ok? Já o MMC vai ser o 5, que é não comum, vezes o x mais y, que é não comum, vezes o x menos y, que é comum. 63. X ao quadrado mais xy, xy mais y ao quadrado e x ao quadrado menos y ao quadrado. Pede-se o MDC e o MMC dessas três expressões. Como sempre, vamos inicialmente fatorar os polinômios. O primeiro tem como fator comum o x, que pode ser posto em evidência, ficando x que multiplica x mais y. O segundo tem o y como fator comum, que pode ser colocado em evidência, vai ficar y que multiplica x mais y. O terceiro, diferença entre dois quadrados, como no anterior, x mais y vezes x menos y. Você percebe claramente que o fator comum é o x mais y, enquanto que o x, o y e o x menos y são fatores não comuns. Sempre lembrando que fator é um termo de uma multiplicação. Comentamos isso lá atrás, não é isso? Aqui os fatores são o x e o x mais y. Aqui os fatores são y e x mais y. Aqui os fatores são x mais y e x menos y. Como o único fator comum é o x mais y, o MDC vai ser ele. Já o MMC vai ser x vezes y vezes x mais y vezes x menos y. O MMC leva a todo mundo, os comuns e não comuns, e se for o caso, com os maiores expoentes ainda por cima. Questão 64. MMC e MDC entre 2x ao quadrado mais 4xy mais 2y ao quadrado e 6x mais 6y.
Logo de cara já fatoramos aqui o segundo polinômio, colocando 6, que é um fator comum, em evidência. Vai ficar 6 que multiplica x mais y. E decompondo 6 em fatores primos, ficando 2 vezes 3 vezes x mais y. Com relação ao primeiro polinômio, se percebe claramente que o 2 é um fator comum que pode ser colocado em evidência. Vai ficar 2 que multiplica x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Nosso querido amigo também percebe que no interior do parênteses surgiu um chamado trinômio quadrado perfeito. Não é isso? Então, completando a fatoração, vai ficar 2 vezes x mais y ao quadrado. Raiz do x2 é x, raiz do y2 é y. O termo do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o x vezes o y. Então vai ficar x mais y elevado ao quadrado. Agora você percebe que o 2, com relação aos números, é um fator comum, e o x mais y também é um fator comum com relação à parte literal. O 3 é o único fator não comum nessa história toda. O máximo divisor comum é o produto dos fatores comuns com menores expoentes. Fator comum com relação aos números é o 2. Com relação à parte literal, x mais y. O x mais y aqui apareceu elevado ao quadrado. Já no segundo polinômio, elevado a 1. Você pega o menor expoente, que é o expoente 1, que não precisa ser escrito. Já o mínimo múltiplo comum pega os fatores comuns e não comuns, no caso não comum é o 3, com maiores expoentes. Já é o contrário do MDC. Você vai pegar o x mais y elevado ao quadrado. Ok? Então, o MMC é 6 que multiplica x mais y ao quadrado. Questão 65. MMC e MDC entre esses 3 polinômios que estão aí no seu vídeo. O primeiro fatorado é um trinômio quadrado perfeito, já que o 4 e o a ao quadrado têm raízes exatas. Raiz de 4 é 2, raiz do A2 é o A, e o termo do meio é, em módulo, 2 vezes o 2 vezes o A. O 4A é 2 vezes 2 vezes A. Certinho. Como aqui é menos, aqui também vai ser menos. Elevado ao quadrado. Certo? Eu sempre recomendo a você o seguinte: qualquer explicação nossa de itens passados que já vimos anteriormente e porventura você não tenha entendido, não prossiga o DVD, volte àquela parte em que, no caso, isso aqui foi ensinado, por exemplo, e reveja quantas vezes forem necessárias para que você relembre como é que faça. Só assim prossiga na explicação, para você não ficar viajando na maionese, boiando, sem entender lhufas. Ok? Já o do meio é uma diferença entre dois quadrados. É a soma das raízes vezes a diferença das raízes. E o terceiro é mais fácil. Fator comum em evidência. O a ao quadrado é um fator comum que pode ser posto em evidência. 2a ao quadrado dividido por a ao quadrado dá 2. Menos a ao cubo dividido por a ao quadrado dá menos a. Ok? Agora, com relação às 3 expressões, você percebe que o 2 menos a é o fator comum entre as 3. O a ao quadrado e o 2 mais a são os fatores não comuns. Portanto, o MDC vai ser o 2 menos a, o MMC, o a ao quadrado, que é não comum,
vezes o 2 mais A, que é não comum, vezes o 2 menos A, que é o fator comum, elevado ao quadrado, porque aqui no começo ele foi elevado ao quadrado. E você pega sempre o maior expoente com relação ao MDC. Portanto, o MDC vai ser 2 menos A, que é o fator comum, e o MMC, A ao quadrado, que é não comum, vezes 2 mais A, que é não comum, vezes 2 menos A ao quadrado, porque o MMC pega sempre os fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. O maior expoente que apareceu no 2 menos A foi aqui no início, expoente 2. Questão 66. MMC e MDC entre o m ao quadrado menos m menos 56 e o m ao quadrado mais 3m menos 28. Ambos são trinômios do segundo grau, que foi o último caso de fatoração que estudamos. Eu recomendo, caso você tenha esquecido, que volte esse vídeo até a parte em que falamos sobre isso. Temos que encontrar no primeiro caso números que multiplicados dão menos 56 e somados menos 1. Lembrando que menos m, na verdade, é menos 1 vezes m. No segundo caso, temos que encontrar números que multiplicados deem menos 28 e somados mais 3. Ok? No primeiro polinômio, os números são 7 e menos 8, já que 7 vezes menos 8 dá menos 56, e 7 somado com menos 8 dá menos 1. Ok? No segundo polinômio, os números são menos 4 e o 7, já que menos 4 vezes 7 dá menos 28, e menos 4 mais 7 dá o termo do meio aqui, mais 3, coeficiente do termo do meio. Ok? Aí você percebe que o fator comum é o m mais 7, e os não comuns, m menos 8 e m menos 4. Portanto, o MDC vai ser o m mais 7, que é o fator comum, e o MMC, os 3 multiplicados, m mais 7, m menos 4 e m menos 8. Questão 67 é uma soma algébrica de frações com denominadores diferentes. Você já sabe que quando tiver que somar e ou subtrair frações com denominadores diferentes, o primeiro passo é reduzir as frações ao mesmo denominador através do MMC entre eles. O terceiro denominador, que é o 1 menos a ao quadrado, é uma diferença entre dois quadrados, que fatorado fica 1 menos a vezes 1 mais a, ou se preferir 1 mais a vezes 1 menos a, tanto faz. Ok? O MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns, com maiores expoentes. Repare que não há um fator comum aos 3 denominadores. Tá certo? Portanto, o MMC vai pegar somente os não comuns, 1 mais a e 1 menos a. Quer dizer, o 1 menos a ao quadrado é o próprio MMC entre os denominadores. Vamos fazer uma analogia com a soma de frações, entre aspas, comuns, como 1/2 mais 1/3. Nós tiramos o MMC entre 2 e 3, que é o 6, não é isso? A próxima etapa não é dividir o 6 pelo 2 e pelo 3, não é verdade? A mesma coisa com as frações algébricas. O MMC é 1 mais a vezes 1 menos a. Dividindo 1 mais a vezes 1 menos a pelo 1 mais a, dá o 1 menos a. Pelo 1 menos a, dá o 1 mais a. E por ele mesmo, dá 1. Não é verdade? Agora, depois você multiplica esses numerozinhos aqui de baixo pelos numeradores, não é isso? 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2.
5/6. A mesma coisa agora. 1 menos A vezes 1, 1 mais A vezes 1 e 1 vezes menos 2A. Então vai ficar 1 menos A vezes 1, 1 menos A, 1 mais A vezes 1, 1 mais A, 1 vezes 2A, 2A. Ok? E embaixo o MMC, 1 mais A vezes 1 menos A. O que podemos fazer aqui é simplificar o menos A com o mais A, que dá 0. 1 mais 1, se não mudaram de ontem para hoje, dá 2. Então vai ficar 2 menos 2A sobre 1 mais A vezes 1 menos A. O que é muito comum nesse tipo de conta é que após efetuar os cálculos, MMC, multiplicar pelo numerador, simplificar, enfim, ainda ter um gran finale, ainda ter alguma coisinha no final a ser feita. No caso, é fatorar o numerador, já que o 2 é um fator comum que pode ser colocado em evidência. Vai ficar 2 que multiplica 1 menos A sobre 1 mais A vezes 1 menos A. Ou seja, ainda há o que se fazer, que é cortar 1 menos A em cima com o menos A do de baixo. Resultado definitivo, 2 sobre 1 mais A. Questão 68 do vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais pede que você simplifique essa expressão algébrica aí. Eu recomendo, nesse tipo de expressão, que você faça separadamente o numerador e o denominador. Enxugue o numerador, enxugue o denominador, no final divida um pelo outro. Normalmente haverá muita coisa a ser cortada, a ser dividida e simplificada. Por isso, vá com calma, sem correria, que você acerta esse exercício até com tranquilidade. Com relação ao numerador, não há fatores em comum nos denominadores aqui em cima. Portanto, o MMC é simplesmente o produto entre o y ao quadrado e o x ao quadrado. Então vai ficar da seguinte maneira o teu numerador. X ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por y ao quadrado, x ao quadrado, dividido por x ao quadrado, y ao quadrado. Agora você vai multiplicar pelo de cima. X ao quadrado vezes ele mesmo, x à quarta, menos y ao quadrado vezes ele mesmo, y à quarta. Agora é só fazer a mesma coisa no chamado denominador. Com calma, sem pressa. Não há um fator comum em relação aos três denominadores aqui embaixo. Portanto, o MMC vai ser x ao quadrado vezes y ao quadrado, que são os não comuns com maiores expoentes. Dividido por x ao quadrado dá y ao quadrado. Dividido por xy dá o próprio xy. Dividido por y ao quadrado dá o x ao quadrado. Ok? Multiplicando pelo de cima, y ao quadrado vezes 1, y ao quadrado, xy vezes 2, 2xy, x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Para dividir frações, você já sabe, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos aproveitar para fatorar tanto o x à quarta menos y à quarta, quanto o y ao quadrado mais 2xy mais x ao quadrado. O primeiro é uma diferença entre dois quadrados,
vai ficar x2 mais y2 vezes x2 menos y2. O segundo é um trinômio quadrado perfeito, vai ficar y mais x ao quadrado. Você percebe que pode cancelar x2y2 com x2y2 e percebe também que pode fatorar um pouquinho mais o de cima, já que o segundo parênteses novamente é uma diferença entre dois quadrados.